Fala, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a Guerra de Canudos. É um assunto de história, mas também tem a ver com geografia. E o que eu quero dizer sobre isso? A Guerra de Canudos aconteceu no período da Primeira República. Vamos recapitular. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois da abolição da escravidão. Então, a O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Na ordem, vamos dizer assim, veio o Marechal Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente e ainda era militar. Porque o que aconteceu? Para a proclamação da República acontecer, foi preciso um golpe na monarquia que era presidida, vamos dizer assim, por Dom Pedro II. E eu já falei em sala também que a partir do golpe dado, Dom Pedro II e a família real também saiu do Brasil, voltou para Portugal e por aí vai. A Guerra de Canudos, o contexto histórico e geográfico dela, vai partir das secas que aconteceram secas que ocorreram no Nordeste, principalmente, entre 1877 e 1879, depois 1888, em 1898, 1900 e 1915. O Ceará foi um dos estados mais atingidos, tendo publicado não, mas tendo registro de mais de 60 mil mortes por causa da seca intensa. E pela seca nós podemos saber, né, que se tem seca, não tem água potável suficiente para consumo, não tem como plantar, como colher, como cuidar dos animais, não vai ter pastagem suficiente para os animais se alimentarem. Então, esse contexto histórico de que o Nordeste, como sempre, abandonado pelo poder público. A República, que foi proclamada em 1889, já no fim do ano, vamos dizer que essa notícia demorou a chegar um pouco ao Nordeste, principalmente ao interior do país. E num contexto específico, ao interior da Bahia, que é onde se passa esse evento histórico deprimente, né? Que foi a Guerra de Canudos. Canudos era o nome de uma fazenda que estava abandonada, que foi, vamos dizer que, não invadida, mas foi apossada por sertanejos que estavam em busca de conseguir ter uma melhora de vida, principalmente para sobreviver. Além das secas, acontecia fanatismo religioso ainda, mesmo que o governo tenha se apartado da igreja com a proclamação da República, havia desemprego, havia muitas crises sociais e econômicas. E assim, nessa época, o Nordeste ele era dominado por latifundiários, que são quem? Grandes produtores de terra, grandes donos de propriedades de terra. Quer dizer, gente que tinha din-din. Então, como essas pessoas que estavam, vamos dizer assim, à margem da sociedade, precisavam de um lugar para ficar, um lugar para morar, um lugar para produzir, existiu um beato chamado Antônio Conselheiro, que antes de ser beato tem uma história de vida que não deu muito certo em várias expectativas dele, mas ele começou a, como o próprio nome já diz, a dar conselhos específicos, a passar o evangelho para frente com uma ideia muito positiva, positivista de que em aquela época o interior ainda iria virar a praia e a praia ainda viria o interior. Era uma ideia, vamos dizer assim, futurista, só para deixar um pouco mais claro. Então, entre 1893 e 1897, ocorreu
a Guerra de Canudos, o movimento de Canudos. E o que Antônio Conselheiro dizia? Ele era monarquista porque ele defendia que a igreja ainda estivesse vinculada ao governo federal, ao governo central, e as propostas que ele tinha era a abolição da propriedade privada, que já existia naquela época depois da República, e o não pagamento de impostos. Porque a partir do momento que a República foi instaurada, ela passou a ser muito violenta. E o governo começou a cobrar imposto de quem ele nunca tinha, vamos dizer assim, ajudado. Nunca tinha dado um suporte de sobrevivência, de subsistência. Antônio Conselheiro, e junto com estes sertanejos, fundaram o Arraial de Canudos, que posteriormente veio a ser chamado de Monte Belo, ficando no interior da Bahia, próximo de Juazeiro, e com uma população maior naquela época do que Salvador, que é a capital do estado. Então, em 1891, os próprios, a própria Igreja Católica não estava satisfeita com o conselheiro. E o que que ele fez? Ele continuou fazendo suas pregações. Até que tem um evento interessante que eles compraram um lote de madeiras na cidade de Juazeiro, fizeram o pagamento, mas o pessoal de Juazeiro não estava conseguindo entregar. Estava se enrolando para entregar a madeira. E os sertanejos, que usariam essa madeira para construir mais uma igreja, além das casas que já estavam construídas no terreno do Arraial de Canudos, eles disseram: se vocês não entregarem, nós vamos buscar a nossa madeira. E, e o povo de Juazeiro ficou, vamos dizer assim, ameaçado, intimidado, e pediu reforços. Aconteceram 4 expedições nesse contexto. A primeira foi essa, em que 300 sertanejos se deslocaram a Juazeiro para buscar madeira e lutaram com 100 pessoas do lado de Juazeiro e acabaram não ganhando essa luta, essa batalha, mas mesmo assim conseguiram matar algumas pessoas importantes, sendo que dos 300 que foram, só voltaram 150. E nessa época existia a crise de fome, a crise hum, também da questão climática, e o Arraial de Canudos cada vez mais tinha o número de moradores aumentado. Por quê? Naquela terra eles podiam produzir, morar. Então, ali estava concentrada a maior parte da mão de obra que os latifundiários precisariam daquela época. E ali não era cobrado nada daquelas pessoas, elas só estavam seguindo um movimento. As autoridades locais e estaduais, eles estavam de pronto aviso, temendo um ataque dos sertanejos às suas propriedades. Só que eles tentaram dar fim na comunidade, no arraial, e não conseguiram. Até que existiu uma repercussão nacional, porque existia um boato que Antônio Conselheiro, junto com os sertanejos, iam para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e que iam tomar o poder para voltar à monarquia, porque os ideais eram monarquistas. Então, o governo federal enviou uma tropa de mais de 6.000 homens fortemente armados, mandaram um coronel. Antes disso, mandaram um coronel que também era epilético. Então, do caminho do Rio de Janeiro até Canudos, ele sofreu com várias convulsões e, mesmo sendo
mesmo sendo orientado por seus médicos de que ele podia não chegar com vida, ele disse: "Eu vou chegar em Canudos com vida". E isso aconteceu. Só que os sertanejos já estavam sabendo dessa empreitada desse coronel. Então eles estavam de tocaia. Quando eles chegaram a Canudos, eles entraram no arraial, só que o arraial parecia um labirinto. Então eles se perderam, basicamente caíram numa armadilha e houveram muitas mortes, e este coronel, ele foi esfaqueado e ficou à deriva por muitas horas até falecer. O Antônio Conselheiro não foi nesse episódio, mas num episódio posterior, ele supostamente faleceu de uma forte disenteria. Depois desse episódio, e aí o movimento estava sem um líder. Aí, o que aconteceu? O governo federal mandou mais de 6.000 homens fortemente armados, canhões. E vale lembrar que, nessa época, nós já tínhamos o primeiro presidente civil, que era Prudente de Moraes, que tinha um apelido que seria Prudente demais, porque ele demorou a tomar as providências necessárias segundo os latifundiários, aos proprietários de terra. Então, em 1896, já ali entre 1896 começo de 1897, ele mandou as tropas, o armamento, e aí sim eles conseguiram com que matassem a maioria dos mais de 25.000 sertanejos que estavam em Canudos, que moravam, que tinham raiz ali. Não pouparam nem mulheres nem crianças, pouquíssimas pessoas, vamos dizer assim, sobreviveram a esse massacre. E existe também um registro oficial, vamos dizer assim, que conta a história de Canudos na versão do jornalista Euclides da Cunha, que foi, junto com essas tropas, documentar o que estava acontecendo naquele período e naquele lugar. Existe também, num contexto parecido, só que na região sul, um pouco depois, já depois do ano de 1900, a Guerra do Contestado, que aconteceu por causa de um território que estava sendo disputado entre Paraná e Santa Catarina, que eu vou falar em uma próxima oportunidade. Então, Euclides da Cunha foi junto com a comitiva, documentou, ele escreveu um livro chamado Os Sertões, que está disponível em domínio público, que é uma leitura muito importante para que possamos entender mais da história do Brasil. É um livro que tem uma linguagem, vamos dizer assim, não é uma linguagem muito fácil de compreender, mas é interessante de ser lido com um dicionário para poder você entender ali as palavras que ele vai usar, porque vai explicar exatamente o que aconteceu em Canudos. E assim, ele disse nesse livro que o que aconteceu ali não foi uma movimentação, não foi uma simples repressão, aquilo foi um crime, foi uma limpeza étnica. Porque o que aconteceu ali foi basicamente dizimar uma população que estava em busca de melhores qualidades de vida, de conseguir seu próprio sustento, plantando daquela terra que era uma fazenda abandonada, né? Então era um território que não estava ocupado, era um território que estava improdutivo. Então eles se apossaram do território, fizeram uma comunidade com o intuito principal não de, vamos dizer assim, de entrar em guerra com ninguém, mas de sobreviver, de viver em comunidade, de compreender quais eram os seus objetivos e suas dificuldades. Tinham, um líder, tinha uma pessoa que estava orientando todo esse processo, só que como
o início da República foi extremamente violento, eles não tiveram chance, mesmo que tenham acontecido três expedições anteriores e que das três eles tenham vencido duas, a última, que já não tinha mais a presença do seu líder, que era o Antônio Conselheiro, do seu orientador, já estava, a comunidade já estava fragilizada, o governo federal, o governo central já sabia como lidar com aquelas pessoas, com aquele território, e por isso existiu esse movimento. É como se fosse um tipo de genocídio também, porque aquela população que se apossou do território, que estava ali como parte já do lugar, falando do conceito geográfico de lugar, foi ocorreu a limpeza por simples interesses econômicos e medo de um levante que voltasse a forma de governo anterior, que era a monarquia. Enfim, a comunidade de Canudos foi derrotada, eles eram mais de 25 mil pessoas. Naquela época era mais populoso do que propriamente Salvador, que tinha 20 mil pessoas, população. Mas fica a reflexão. As pessoas que estavam abandonadas pelo Estado, que não tinham nenhum suporte pelo Estado para sobreviver, para produzir, para poder se inteirar como pessoa na sociedade, como cidadão, foram extremamente exiladas, não, mas dizimadas com suas famílias, com seus ideais. Morreu ali uma comunidade que queria apenas sobreviver nas condições em que entenderam que podiam e que era possível da época, dando o contexto do lugar onde estavam, que era o Nordeste brasileiro, que era a fazenda de Canudos, que estava abandonada e que logo depois foi chamada de Monte Belo. Então é isso. Deixo a recomendação para a leitura do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que vai contar a história de Canudos com detalhes mais específicos. E esse é um resumo sobre a Guerra de Canudos no período da Primeira República, levando em conta contextos geográficos e históricos.